Vamos chamar o Kennedy Alencar, colunista do UOL, nosso parceiro aqui do UOL News. Ele que já trabalhou mais cedo no análise da notícia, mas tem informação. O Kennedy chega ao vivo de Brasília. Kennedy, é um prazer recebê-lo. O Kennedy era o nosso colunista fixo no início do UOL News. Depois partiu para novas empreitadas no UOL, tá no análise com o Toledo. Fala aí, Kennedy, tinha um anúncio para sair hoje no governo federal e o presidente Lula deixou para amanhã, né? Tem explicação para isso, Kennedy? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Diego. Saudade, boa tarde para você, para quem está nos assistindo. Um abraço para o Couto que está aí, para a Deise, para o Tenório. O Diego, o Lula resolveu adiar o anúncio para amanhã, estava previsto para as 15 horas. O primeiro ia ser às 9 da manhã. Aí ontem passou a previsão para 15 hoje. E ele resolveu adiar para convidar os presidentes dos demais poderes para ir com ele para o Rio Grande do Sul. E ele achou mais apropriado fazer o anúncio lá do que fazer em Brasília, para mostrar a presença de fato do governo federal lá, socorrendo a população. Aí tem é a questão da percepção, né? O governo federal tem agido, a meu ver, corretamente na ajuda em relação a esse desastre climático, está mobilizando mundos e fundos nesse sentido. Mas comunicar também é importante, a percepção das pessoas às vezes é diferente daquela ação que é tomada. Então o Lula achou melhor convidar os presidentes dos demais poderes para demonstrar ali que se trata de uma união nacional, porque medidas vão depender também de aprovação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, porque tem um combate à emergência. É um momento de reação, né? Haverá também um momento de ação, né? De criação, por exemplo, da Autoridade Nacional de Segurança Climática, de outras medidas que vão ser tomadas quando a água baixar e os projetos forem apresentados para recuperar a infraestrutura do Estado, eventualmente mudar bairros e cidades, né? Essa questão dos refugiados do clima veio para ficar mesmo no Brasil. Acho que o Rio Grande do Sul é o maior exemplo de como isso está acontecendo e como essa emergência climática está se desenvolvendo. O que o Lula pretende fazer também é anunciar uma autoridade federal para o Rio Grande do Sul. Ele quer centralizar em alguém as medidas e a comunicação com o Eduardo Leite. Houve uma crítica de que isso poderia soar mal com o Eduardo Leite, porque afinal tem um governador do Estado, né? Nós estamos numa federação, mas o Lula foi convencido de que vale a pena, porque eu ouvi de uma pessoa que trabalha com ele o seguinte, cachorro com muito dono acaba morrendo de fome. Você tem vários ministros atuando e precisaria alguém para coordenar na emergência. Eles estão prevendo que vai demorar pelo menos um mês aí para essa questão da água baixar e que será preciso ficar mais um tempo lá, alguém encarregado de fazer, né, essa ligação entre o governo federal e o governo estadual e as prefeituras. Então, até agora, se não houver mudança, amanhã será anunciada aí essa autoridade federal no Rio Grande do Sul. E tem também, está discutindo nesse momento, o valor da ajuda, né? Houve uma primeira notícia de que seriam R$ 5.000 por família. Eles estão vendo se será isso mesmo, se haverá algum tipo de faixa, né? Levando em conta poder aquisitivo, levando em conta o dano. Terá que se pensar depois em residências que vão ter que ser reparadas, em residências que terão que ser criadas em outro momento. Então, eu estava reunido, tinha uma segunda reunião agora para afinar melhor essas medidas. Aí ficou para amanhã, no Rio Grande do Sul. Lula até tinha chamado os jornalistas para falar com ele às 15 horas, haveria uma entrevista, a gente ia poder perguntar a respeito das medidas que iam ser tomadas, mas acabou ficando para amanhã, Diego. O Kennedy, e hoje teve uma reunião, né? Tá rolando em Brasília, até a gente tentou convidar alguns ministros, Paulo Pimenta, o Rui Costa, e eles não podiam participar porque estavam reunidos, devem estar ainda agora aí em Brasília, né? É difícil marcar entrevista com os ministros, porque estão na sala de situação, estão sendo demandados pelo presidente, então tem de fato uma dificuldade mesmo nesse sentido para falar. Teve uma primeira reunião, o Lula saiu e voltou. Até uma meia hora, 20 minutos, eles estavam reunidos novamente. E agora, foram feitos à tarde os convites, né? Para o Barroso, do Supremo, para o Lira, para o Pacheco, para o Bruno Dantas, compatibilizar a agenda todas essas autoridades para ir amanhã com o presidente, né? E muitos ministros vendo se ficam em Brasília ou se vão com o presidente. A Marina Silva estava, por exemplo, nessa dúvida, se ia ou se ficava, porque ela está preparando um plano de resposta e tem que discutir isso tecnicamente. Mas, simbolicamente, é muito importante que a ministra do Meio Ambiente esteja ao lado do presidente do Rio Grande do Sul.
né? Então, essa questão da comunicação das medidas é muito importante. A avaliação do Lula, eu falei um pouquinho a respeito disso antes no análise da notícia lá com o Toledo, a comparação não é com o Katrina, a comparação é com a pandemia, porque na pandemia a resposta que o Bolsonaro deu, ela foi muito ruim. Ele negou a ciência, a CPI da pandemia mostrou que o governo federal estava no caminho errado, houve uma correção de rumos. E o Lula, a meu ver, está ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas, entendeu que essa emergência climática veio para ficar e que ela é muito mais preocupante do que se imaginava. Então, não são só medidas de reparação, são medidas de reconstrução, para você não perder também, de construção, para você não perder o dinheiro também. Você reconstrói um lugar que vai ser alagado, é a melhor política? Não, você tem que construir num outro lugar. Então, ele entendeu muito bem isso, e acho que está afinando como vai fazer a comunicação disso, se eventualmente haverá um pronunciamento dele, se haverá pronunciamentos diários, centralizados nessa pessoa para falar: o governo federal está fazendo isso, isso e aquilo, né? Então está se organizando um pouco, porque a narrativa, né, a gente ouviu essa expressão durante muito tempo, a narrativa ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. O Bolsonaro vendeu uma narrativa falsa para o Brasil, né? A da cloroquina como solução, a de que as pessoas tinham que se contaminar, ele inclusive imitou pessoas que sentiam falta de ar. E uma narrativa ela pode ser verdadeira, né? Ela pode, e ela deve ser verdadeira. Ela traz os fatos como eles realmente aconteceram. O Lula está empenhado nisso. Ele é um presidente com sensibilidade humana, ele sentiu de uma forma muito pesada essa coisa da tragédia. Quem conversou com ele, os ministros, as pessoas, os amigos que foram conversar com ele, parlamentares, sentiu ele muito abatido com o que aconteceu, preocupado com o que aconteceu. Ele lembra de uma enchente que ele viveu, acho que na Vila Carioca ou no Guarujá, antes de ele ser sindicalista, ou seja, quando ele veio do Nordeste, veio de Pernambuco para São Paulo. Então ele de fato tem uma preocupação, e é importante mostrar para as pessoas que essa preocupação é real e mobilizar os recursos, né? Tem uma avaliação aqui em Brasília, no governo federal, de que o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, está se mostrando muito pouco grato à ajuda real que o governo está fazendo, que o Leite está numa posição de dizer que é insuficiente, que gostaria, por exemplo, de ter o perdão da dívida do Estado, dessas parcelas que foram congeladas, né? O fato é que o Eduardo Leite conseguiu uma coisa muito importante. Até o final do mandato dele, ele não vai precisar pagar a dívida do Rio Grande do Sul. É um belo fôlego financeiro. Então também tem isso também, porque o Leite ele ficou no meio do caminho entre o bolsonarismo no segundo turno de 2022 e entre as forças que apoiavam a eleição do Lula numa frente ampla. Então ele fica ali acenando, ora para uma base mais conservadora, ora dizendo que não é tão assim. Acaba sendo ruim, né? A política acaba contaminando um pouco. Então o Lula tem sido muito cortês com ele. Ontem eles tiveram uma reunião, houve cortesia de parte a parte, mas tem ali, né, um entendimento no Palácio do Planalto de que o Eduardo Leite não está se mostrando grato às medidas que o governo está tomando, apesar de tudo que o Lula tem prometido fazer e está empenhado em fazer, Diego. Essa é a visão aqui do governo federal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem, a reunião ministerial, com todos os ministros presentes, o Lula deu mais uma bronca geral em todo mundo ali. É a segunda em menos de um mês, né? Te pergunto o seguinte: diante dessa insatisfação do presidente com o comportamento do conjunto do ministério, que ele não citou nomes ontem, mas falou para todo mundo ali que a coisa não está funcionando bem, existe alguma possibilidade real de uma mudança de ministério? Porque chega uma hora que não adianta você ficar cobrando de quem não pode te entregar, já que precisa trocar as pessoas. Existe essa conversa aí em Brasília? Poxa, você participou de governo e conhece esse assunto bem mais do que eu. Eu como político também há bastante tempo. É natural, né? Nada, você é craque. Saudade de você, aliás. Ricardo, olha só, é natural, né, que depois de um primeiro ano de governo haja uma reforma ministerial. O Lula não fez essa reforma ministerial ampla, como ele fez, por exemplo, no primeiro mandato dele, que ele mudou peças importantes do governo, na educação, na área do combate à fome. A gente se lembra disso, você estava lá e acompanhou. Ele preferiu optar por mudanças pontuais que ele fez no final de 2023 para acomodar mais figuras do Centrão. Dentro do PT, parece que cresce um consenso
de que o Lula precisará fazer uma reforma ministerial na virada desse segundo para o terceiro ano. Está chegando na metade do mandato. Ele está vendo quem está funcionando, quem não está funcionando, que peças podem funcionar melhor numa posição ou outra. E as últimas informações são de que ele tem uma intenção de, em algum momento, fazer uma reforma. Você conhece bem o Lula, ele gosta de chutar a bola lá para frente, de adiar um pouco. Até esse desastre climático, a perspectiva era de esperar a eleição municipal e, eventualmente, fazer um ajuste depois das eleições municipais. Tem gente agora achando que é preciso fazer uma mudança na equipe antes, mas o Lula sempre gosta de esticar um pouco a corda. Me parece natural que essa reforma virá em algum momento, Ricardo, mas quando, por exemplo, o Arthur Lira se queixa do Alexandre Padilha e diz que ele tem que sair do cargo, né, ele reforça o Alexandre Padilha naquela posição. O Lula não vai deixar o presidente da Câmara nomear ministro dele na articulação política e tampouco na saúde. Então também tem isso também, né, essa coisa de lidar com essas forças conservadoras. Tem coisas importantes, Ricardo, que precisam ser feitas no Congresso Nacional. A gente está vendo o Cerrado aqui, com desmatamento legal, autorizado, acabar com as nascentes. Seria preciso endurecer a legislação ambiental. Mas o que a gente vê no Congresso vai no sentido contrário. Né? Os projetos que estão querendo aprovar lá são para aumentar a destruição ambiental, que a gente viu como foi grande durante os anos Bolsonaro. Como que o Bolsonaro destruiu a fiscalização do IBAMA, do ICMBio. Né? Então, o Lula tem que lidar ao mesmo tempo com o Congresso conservador. Esse desastre climático é uma oportunidade, né? Porque dá ele discurso e força política para o Lira e para o Pacheco, por exemplo, olha, vamos criar uma autoridade nacional de segurança climática? Vamos mexer no Código Ambiental nesse sentido? É preciso mudar mais alguma coisa? Né? Tem pressão do Supremo, enfim. Acaba sendo uma oportunidade grande para ele adotar essas medidas, inclusive também fazer uma reforma ministerial, se ele entender que sim, Ricardo. Agora, Kennedy, os nomes cotados aí, confere que são do Edgar Preto e do secretário de Defesa Civil, são os nomes mais cotados até agora para assumir nessa posição de autoridade federal no Rio Grande do Sul? Esses eram os nomes que estavam cotados até hoje de manhã, né? Mas aí vai colocar uma autoridade que disputou a eleição contra o Leite, então vai virar uma corrida para ver quem tira mais dividendos políticos no Rio Grande do Sul. Enfim, está meio complicado. Assim, essa ideia da autoridade lá no Rio Grande do Sul não me parece uma boa ideia, porque o Estado tem uma autoridade. É o seguinte, a minha opinião não vale nada, vale a do Lula. O Lula está convencido de que tem que ter essa autoridade, porque ele acha que cachorro com muito dono acaba morrendo de fome e ele quer centralizar em alguém. O ministro Paulo Pimenta também, da comunicação social, gaúcho, teve nesse primeiro momento, praticamente fazendo essa função lá. O Pimenta teve muito presente. É um nome que o Lula pode pensar. O Pimenta não disputou a eleição contra o Eduardo Leite, mas foi o deputado federal mais votado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Agora, ele lida com uma área muito delicada, que é a comunicação do governo. Dá para pedir para o ministro da Comunicação Social desempenhar uma atribuição dessa? Aí o pessoal fala, vai complicar a tarefa do Pimenta. Então aí encontrar, né? Eu acho a ideia ruim da tal autoridade federal lá, mas o que eu acho não vale nada, o que vale é a opinião do Lula. O Lula até agora, até meia hora atrás, estava convencido de que era uma boa.